Olá, gente, bem-vindos a mais uma resenha literária da Fran, meu canal no YouTube. Antes de prosseguirmos a resenha, não esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho. Me siga também na minha rede social, FranAlmeida76, por lá você fica sabendo todas as novidades. Bem, gente, estamos com mais uma crônica. Como eu falei no início, trarei todas as crônicas de Nárnia para esse mês de julho e agosto. São crônicas maravilhosas e a crônica de hoje é o Peregrino da Alvorada. Tem filme e já vou dando aqui alguns spoilers em dizer que algumas partes do filme é bem fiel ao livro, porém outras partes não. Algumas coisas que tem no filme não tem na crônica, né? Então durante a resenha você vai saber do que se trata sobre esse assunto. Então me acompanha aí para você saber. Bem, gente, nessa crônica, como já foi falado em outras crônicas, só volta apenas Edmundo e Lúcia. Então eles vão passar um tempo com um primo de nome Eustáquio, que é um rapazinho muito chato, muito antipático, né? Muito enjoadinho. E aí eles estão no quarto que Lúcia ficou hospedada, que era na casa dele. E aí nesse quarto tem um quadro, né, de um navio navegando no mar. E aí ela fica admirando aquele quadro e o Eustáquio fica lá enchendo o saco, até que chega um momento em que todos eles ficam admirando e olhando aquele quadro, né, atentamente. E aí Eustáquio reclama do quadro, né, mas à medida que eles olham detidamente para o quadro, ele vê que o quadro se mexe. Parece que as ondas do mar começam a se mexer, até que surge o inesperado e eles são levados para o mar por meio do quadro e são resgatados por quem? Por Cáspia. Na resenha anterior, que foi sobre o príncipe Cáspio, para quem acompanhou, se não acompanhou, acompanhe para você entender essa continuidade dessa história. Então, eles são resgatados no meio do mar por Cáspio, que está dentro de um navio chamado Peregrino da Alvorada. Então, eles se instalam, né, nesse navio e Cáspio começa a contar que essa viagem é por conta dos 7 lordes que Mirais, né, na crônica sobre o príncipe Cáspio, eu falei lá um pouco sobre a personalidade desse Mirais, eles tinham mandado esses lordes embora, né, expulsaram ele do castelo para usurpar o poder. E aí o príncipe Cáspio, com a questão de honra, vai atrás desses lordes. Tem uma figurazinha que eu preciso contar aqui pra vocês, que é o Lip Chip. Ele é um ratinho que fala. Eu não falei desse ratinho na crônica passada, na resenha passada do príncipe Cáspio, em que ele perde o rabo durante a batalha e Aslan, né, devolve o rabinho pra ele. Esse ratinho, ele também teve presente, pelo menos os ancestrais dele, naquela crônica também, o Leão, a Feiticeira Guarda-Roupa, que também tem aqui no canal, em que eles começaram a roer as cordas em que Asa ficara presa, na época do sacrifício, eu já contei nessa resenha. E aí a descendência deles, por esse motivo, todos ficaram ratos falantes, né? E aí ele, na crônica do príncipe Cáspio, aparece lá na batalha, e nessa crônica também, que é o Peregrino da Alvorada. Então é uma figurinha muito interessante nessa crônica. Bem, ele se apresenta a Eustáquio, que na hora que vê ele ficou horrorizado, porque ele não imaginava que um rato falava. Eustáquio reclamava de tudo, de todos, o tempo todo. Escrevia um diário falando mal de todo mundo, dizendo que era muito chata, que ia falar com não sei quem da Inglaterra, enfim. E aí tem partes que são muito engraçadas e muito interessantes. Há um momento também durante essa navegação em que Eustáquio e Lip-Tinte, eles têm meio que uma rixa ali, né? E o Lip-Chip, aliás, Lip-Tinte, meu Deus do céu. Lip-Chip, o ratinho, ele convida Eustáquio para um duelo, né? Então, assim, essa cena também é muito engraçada. Eles vão parar durante a viagem em várias ilhas. Em cada ilha tem um acontecimento estranho e interessante. Eles vão parar, nas primeiras ilhas que eles vão parar são nas Ilhas Solitárias, onde acontece que existe lá um mercado de escravos, eles são capturados. E Caspian, por acaso, encontra o primeiro Lorde, né, que estava perdido. Então lá, esse Lorde reconhece que o Caspian é rei, e juntos eles fazem um plano para soltar os demais, né, que ficaram presos lá por esses mercadores de escravos. Então todos eles são soltos ao final, e Eustáquio, durante a venda lá de ser escravo, ninguém quer ele, ou seja, ninguém quis levar ele, nem de graça, como diz a história, né? E o homem se sentiu muito feliz e contente porque se livrou dele, né, de alguma maneira. Porque ele era muito resmungão e chato, como eu já falei pra vocês.
Então eles saíram dessas ilhas e então eles já encontram o primeiro Lorde. Então eles saíram dessas ilhas e navegaram por dias em mar aberto, enfrentando tempestades, furacões. Foi uma viagem muito difícil, até que viram uma outra ilha, né? E essa ilha eles desembarcaram e foram atrás de provisões para o barco e tudo mais. Eustáquio viu uma oportunidade de fugir do grupo porque ele não queria trabalhar, não queria ajudar. E aí ele queria ficar sozinho e dormir mais um pouco, então ele resolve sair. Nessa saída que ele sai, né, do grupo ali, ele começa a adentrar na mata e se perde. E aí há um momento em que ele vê um lago enorme e vê uma fumaça saindo de uma caverna, né? E de repente ele vê que é um dragão, né? Então assim, ele não sabe o que é um dragão porque ele nunca tinha lido histórias assim, mas aí ele vê que é uma coisa assim muito grande e dantesca. Ele vê que esse dragão está muito triste, né? Então o dragão fica perto da água e pum, cai e morre, de repente. Então, ao ver esse dragão, ele resolve se esconder numa caverna, né? Achando que o dragão estava só fingindo que tinha morrido. Estava, na verdade, era dormindo. E quando ele chega nessa caverna, ele encontra muito ouro, né? Muito ouro, joias preciosas e tudo mais. E ele vê um bracelete. Ele resolve colocar esse bracelete no braço e ele dorme. Ele adormece, fica um bom tempo dormindo. Quando ele acorda, lembra-se que está muito tempo distante, né? Já começou a sentir falta dos outros e que ninguém foi atrás dele. Isso na concepção dele, né? Ele resolve acordar. Quando ele sai da caverna atordoada, ele sente uma dor muito forte no braço. E aí ele vê patas ao redor dele, né? E percebe que é patas de um dragão e sai desesperado, né? E aí ele vai beber água. Quando ele vai beber água e vê o reflexo do rosto dele nessa água, que é muito, muito transparente, ele percebe que ele próprio foi transformado em um dragão. Bem, ele fica muito triste, desolado com isso. Ele resolve refletir sobre a sua postura e ver que foi realmente um mau sujeito durante toda a viagem. Na verdade, um empecilho, né? Então ele começa a refletir sobre as suas ações e começa até a sentir saudade do ratinho, aquele tanto implicado. Enquanto isso, todo mundo deu por falta dele, todo mundo saiu procurando por Eustáquio, mas ninguém conseguia encontrar ele. Então ele sobrevoou a ilha, né, fez um reconhecimento da ilha, já que percebeu que podia voar. E pela manhã o grupo viu o dragão e houve ali uma comunicação feita por sinais. No início eles queriam atacar o dragão, e aí perceberam que através das comunicações por sinais, né, fazendo sim ou não com a cabeça, perceberam que se tratava de Eustáquio, né? Então eles ficaram sem entender como poderia ajudar ele, porque nada do que fizesse ele conseguia sair daquela capa de dragão, né? E ele fez algumas ajudas para o grupo, ajudou a mover a vela do barco, ajudou a fazer algumas coisas para o grupo. Ele se sentiu bastante útil. Porém, teve um dia, uma noite, aliás, que ele ficou muito triste com aquela situação e resolveu sair, né? Voar, na verdade. E aí ele teve um encontro com Aslan, né? E nesse encontro com Aslan é algo que acontece muito importante, muito simbólico, porque Aslan disse para ele tirar a pele. Por mais que ele tenta tirar a pele dele, ele não consegue. E aí Aslan ajuda ele a tirar essa pele e arranha ele. À medida que vai arranhando, aquilo dói muito mesmo nele. Mas em relação à alma e à consciência dele, né? Então isso é uma questão um pouco simbólica. Bem, gente, avançando um pouco mais, o encantamento acaba, né? A Aslan ajuda ele e acaba com esse encantamento. E aí ele volta pro grupo e diz que Aslan o ajudou. Então eles continuam navegando. Ele voltou a ser um menino normal, um pouco chato, mas não tão chato quanto antes. Então eles resolvem, eles navegando, então se depararam com uma serpente marinha, teve um dia, que quase colocou o barco em perigo, né? Eles conseguiram se livrar da serpente, depois, oportunamente, em outra ilha, descobriram que um lago em que tudo que se colocava virava ouro. E aí o Hip-Chip disse que era água, né? Essa ilha era a água da morte. Então eles saíram de lá rapidamente, antes que se transformasse em ouro. Depois de um desentendimento entre Edmundo e Caspia, né? Eles voltaram para o navio. E aí foram para um lugar chamado Ilha das Vozes. Um lugar onde ele ficava escutando vozes, mas eles não conseguiam entender quem era. Depois, essas vozes pediram para eles, né? No caso Lúcia, irem até uma casa lá, do mágico, que tinha transformado eles em seres horríveis, né? Mas eles fizeram a mágica que se tornaram invisíveis, inclusive o mágico também ficou invisível. E aí eles queriam uma mágica para ficarem visíveis. E aí a Lúcia foi até a casa, né, com um livro mágico, ela viu lá que tinha várias magias e leu, né, lá a magia. E eles voltaram a ficar visíveis, inclusive o mágico, e explicou por que deixou eles daquela forma. No final de tudo isso, né, eles se despediram do mágico, desses anõezinhos que estavam invisíveis, que tinham pés enormes, só tinham um pé na verdade.
E essa parte ela é bem fiel ao filme, né? E eles vão, se despedem, né? Muito alegres, vão para... Continuam navegando. Eles vão parar num lugar chamado Ilha Negra, onde tem uma penumbra muito grande, não consegue visualizar nada, até que eles escutam um grito muito forte, né? E aí eles resgatam o náufrago, e esse náufrago seria o outro Lorde, né? Um Lorde morreu, o Lorde que era aquele dragão que eu falei pra vocês, morreu. E o Lorde que estava dentro da água que virou ouro também morreu. Então já era o que? O quarto Lorde, né? Que eles estavam atrás, que o primeiro estava naquela primeira ilha, né? E ele resolveu ficar lá mesmo. Então esse era o quarto Lorde que estava todo transtornado, gritando como louco, pedindo ajuda. Eles conseguiram resgatar esse senhor. E aí só depois eles deram conta que seria um Lorde, só que ele estava muito com a feição muito aterrorizada, né? E disse que é para eles irem embora e não pensarem em nada, porque tudo o que eles pensassem em relação aos pesadelos deles aconteciam ali. Até que Lúcia, vendo que todo mundo estava ali, sem sair daquele lugar, daquela penumbra, daquela escuridão, ela resolve pedir ajuda a Aslan. E eles recebem essa ajuda em forma de um sol, né? Vem um sol, eles conseguem enxergar ali a saída e vão embora dessa ilha. Depois disso, gente, eles encontram uma baía onde os três últimos lords se encontram adormecidos numa mesa farta de comida. Eles estão lá, tipo, meio que sob encantamento, dormindo, né? Está lá a mesa de Aslan e a pedra, e a faca de pedra, que inclusive a feiticeira branca, para quem assistiu a resenha sobre o Leão, feiticeiro guarda-roupa, foi essa faca de pedra que ela matou o Aslan lá na época, né? Ele ressuscitou e tudo mais. Então eles estavam sob efeito de encantamento. E aí surgiu uma moça muito linda, muito bonita, que era a filha de Ramadu, que também era uma estrela que estava lá. E aí eles explicaram por que aqueles três senhores estavam daquela maneira e disseram que eles precisavam ir até o fim do mundo, né? E aí o Caspian disse pra ela esperar por ele, porque ele ia querer conversar com ela, né? Então dá pra vocês imaginar aí que já começa a ter um romance aí. Então eles foram navegando, né, até o fim do mundo. E aí o Lipchip tava muito ansioso por chegar nesse fim do mundo, porque é onde ele queria ficar, né? Que era chamado País de Aslan, né? Segundo eles. E aí eles foram navegando, passaram por um lugar muito bonito, né? Água bem transparente, inclusive a água dava para beber porque era potável. Viram seres do mar, seres marinhos, né? E aí chegou no determinado limite em que a onda subia para cima, né? Ficava uma espécie de cortina de água. E aí o príncipe Caspian disse que ia deixar eles para eles voltarem sem ele. Só que eles perceberam que ele estava muito bem, né? E aí eles fizeram de tudo para poder ele voltar pro barco, até que Aslan aparece a ele e convence ele de ficar. E quem teria que ir era Lipchip, Lúcia, Edmundo e Eustáquio. Ele voltaria para Nárnia. E aí eles se despediram, foi uma despedida muito dolorosa. E eles foram continuar navegando até que encontraram lírios, né? Flutuando sobre a água. Até chegar um momento que ficou tão raso o bote que eles ficaram mesmo caminhando a pé. Eles viram um cordeiro. Essa parte não passa no filme, então eu tô contando pra vocês aqui em primeira mão, porque na crônica há mais detalhes. Eles encontraram um cordeiro branco, né, que acendeu um fogo. E eles começaram a comer, e aí depois se transformou no próprio Aslan. E Aslan explicou que Lúcia e Edmundo não voltariam mais para Nárnia. Talvez sim Eustáquio. Bem, gente, então assim, existem outros detalhes, né, fora isso, muito interessante nessa crônica. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ver as outras resenhas relacionadas às crônicas de Nárnia. Beijinhos, tchau, tchau.